O que é a melancolia para Baruch Spinoza? Um psicanalista, ao estudar a melancolia, foi Sigmund Freud, né? Ele elabora no seu livro Luto e Melancolia, a relação entre luto e melancolia que a pessoa sabe que perdeu e por isso entra em um estado de lamentação de algo perdido, né? Mas olhando pela visão espinosista, né, Spinoza ele começa a elaborar, diferentemente de Freud, de uma maneira muito característica e peculiar. Por quê? Porque para Baruch Spinoza tudo é corpo. E corpos, quando se encontram, há uma força de ação e reação entre os corpos e eles agem até de maneira proporcional, né? Então, a ética para Spinoza tinha uma ação muito geométrica, né? Então, se tudo é corpo, tudo afeta o ser humano. Por exemplo, o som ele é corpo, a música é corpo, né? Por exemplo, a água é corpo. Então, há certos tipos de corpos que Spinoza ele elabora, que são corpos sutis e leves, dos quais nós não percebemos, mas que esses corpos alteram a nossa percepção, sendo para um estado maior ou para um estado menor, ou chamado de perfeição. Porque para Baruch Spinoza não existia imperfeição, na verdade, dentro da sua filosofia. Porque para ele tudo estava envolto na esfera do sagrado, né? Então tudo aquilo que afeta o ser humano pode aumentar a sua energia, né? Enquanto diminuir essa energia, mediante que todas as coisas são corpos para Spinoza. Interessante que quando Spinoza ele elabora essa sua teoria, né, dos afetos, ele fala que algumas coisas podem coadizer com a pessoa e outras não. Por exemplo, o estado de melancolia, né? O estado de melancolia para Spinoza é você fazer algo em que você não gosta. Então você está no meio e esse meio te incomoda e não há um aumento de energia. Não é algo que ele completa. Então a melancolia ela é um estado de desorientação para que a pessoa tem para com o meio. Por exemplo, uma pessoa que gosta de ler livros, né, e não gosta nada de MMA, essa pessoa vai se sentir muito desorientada, né? E, por exemplo, ela vai se sentir muito abatida. Por quê? Porque ela não fala aquilo que ela gosta. Então você vê que há uma energia que afronta essa pessoa, né? Mas não que assome com essa energia. Então há uma discordância. A melancolia para Spinoza é você estar num lugar que é totalmente desencontrado com o seu estado, com o seu ser, conforme, né, afirma o Friedrich Nietzsche, né? O seu estado de potência. Então, quando uma pessoa que lê, ela encontra uma pessoa que gosta de ler, aumenta o seu estado de potência. Então, ela não tem mais melancolia. Assim como uma pessoa que gosta de MMA e vai conversar com outras pessoas que gostam de vôlei e de basquete, ele se sente desorientado, ele não se sente dentro do seu meio. A melancolia ela aparece a partir desse princípio em Spinoza, que você está totalmente desorientado. Então, você encontrando uma força que te afeta e aumenta o seu grau de energia, faz você ser praticamente um, com aquilo o que você faz. Por exemplo, um jogador de futebol gosta de jogar bola, ele vai jogar da melhor maneira possível, porque isso lhe dá um certo sentido. Uma pessoa que gosta de ler, ela vai sentir mais sentido no meio de pessoas que têm a mesma mentalidade.
uma pessoa que gosta de basquete também. Então o que Spinoza ele elabora? Tudo são corpos leves e você não percebe. Uma coisa muito interessante até em questão de música. Tem música que te deixa totalmente melancólico, faz você ter um desencontro consigo mesmo e abaixa o seu estado de potência. Não era aquele tipo de música que você queria ouvir, porque essa música remete a uma lembrança que outrora fora triste. Então abaixa o seu nível de energia. Agora, quando você gosta ou você escuta uma música que praticamente você gosta, isso vai aumentar, né, o seu estado de energia. Até que, né, Peter Berger, se eu não me engano, ele fala que, né, aumenta o seu estado de ânimo e de energia, que é chamado de elan vital. Me perdoe o nome, não escrevi aqui o nome, que eu estou olhando aqui, né, o diagrama. Mas o interessante acerca disso é que as coisas que você faz pode aumentar o seu grau de energia e outras não. Então, praticamente, na maioria das vezes, quando a pessoa faz aquilo que não gosta, ela não se sente completa, ela não se sente satisfeita, ela não faz o seu melhor. Conforme aquela frase de Píndaro, né? Torna-te aquilo que és. Você somente é quando você faz algo que aumenta o seu estado de energia, algo que você se encontra. Porque na visão espinosista, tudo aquilo que lhe afeta e baixa o seu grau de energia faz você entrar numa espécie de anomia existencial. Por exemplo, a pessoa trabalha 5, 6 anos de uma coisa que praticamente não gosta, né? E quando essa pessoa, por exemplo, vai para a sua casa e faz aquilo que gosta, ela vai fazer aquilo que é de melhor. O exemplo disso era Franz Kafka, né? Ele era um funcionário público e ele odiava o seu trabalho, né? Fazia por extensa obrigação, mas quando ele chegava na sua casa e quando ele começava a ler e quando começava a estudar, ele fazia o melhor, porque ele sabia que era aquilo que lhe completava de uma determinada maneira. Então o afeto, né, ele se estabelece em relações entre pessoas, coisas e objetos, e essas coisas tanto aumentam, né, a sua energia quanto, né, destrói a sua energia. Ou seja, você não sente um estado de completude, você não faz aquilo que você praticamente gosta. Então, na teoria de Spinoza, o corpo, na verdade, é um estado de perfeição, mas há um estado de perfeição maior e um estado de perfeição que é totalmente menor. Então, tudo depende daquilo que lhe influencia para que você possa fazer ou aquilo que você faça e que goste, ou então aquilo que você faça e não goste. Então, na visão de Spinoza, tudo altera o ser humano, porque Spinoza ele não aceita, embora, né, ele seja formado em uma sinagoga judaica, conhecedor da Torá, mas ele não acreditava no mundo totalmente espiritual. Ele não acreditava em destino, ele não acreditava em reencarnação ou predestinação. O que ele acreditava apenas é que o ser humano se envolve mediante interações com outros corpos ou outros seres humanos. Se você verificar, tem certos tipos de pessoas que você se afasta, porque esse tipo de pessoa abaixa o seu nível de energia, enquanto outras deixam você muito mais animada. Então, o nosso estado mental, ele sempre vai ser estimulado, né? Ou seja, para um grau menor ou para um grau maior, conforme a visão de Baruch Spinoza. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, dê um joinha, aperte o botão das notificações e, como sempre, eu agradeço, viu, o carinho de todos que estão vendo o vídeo, estão dando um like e estão até mesmo participando. Muito obrigado pela atenção, como sempre, e até a próxima.